Boa noite a todos. Boa noite. Retomamos o nosso estudo do famosíssimo, talvez do livro do Gênesis seja um dos mais famosos capítulos, o capítulo 22, o capítulo do sacrifício de Isaque. Terminamos o nosso último encontro comentando o versículo 3, no dia seguinte pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Bem, sabemos que a lenha foi colocada nas costas do próprio Isaque. Vimos que os padres da igreja viram nisso símbolo, tipo, imagem de nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz às costas. Vimos também que Abraão é sinal, é símbolo, é tipo, é imagem de Deus Pai, que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em síntese, esse capítulo 22 do livro do Gênesis tem uma associação necessária com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Bem, vamos agora ao versículo 4. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, esse detalhe é importante. Os padres da igreja viram nisso uma alusão à Santíssima Trindade. São Cesário de Arles, bispo da Gália, atual França, no seu sermão 84, ele faz um teologúmeno, faz uma reflexão muito interessante sobre o número 3 no Antigo Testamento. O fato de, comentando esse versículo, São Cesário diz o seguinte: o fato de que chegara Abraão ao lugar da imolação ao terceiro dia, manifesta o mistério da Trindade, e que o terceiro dia deve tomar-se como sacramento ou mistério da Trindade, aparece com frequência nos livros sagrados. No Êxodo, por exemplo, se diz que o povo hebreu fará o caminho de 3 dias pelo deserto. E de novo, ao chegar ao Monte Sinai, Moisés disse ao povo, o Senhor disse ao povo, santifica-os e estáis preparados para o terceiro dia. Quando Josué ia cruzar o rio Jordão, deu aviso de que estivesse o povo preparado para o terceiro dia. E ao terceiro dia ressuscitou nosso Senhor. A razão de dizer isto é porque o bem-aventurado Abraão viu o lugar que havia indicado o Senhor no terceiro dia. É lógico que é uma leitura cristã, portanto neotestamentária do fato, e tem um fundo de verdade, porque nós sabemos que todos os fatos que aconteceram no Antigo Testamento são preparação para a revelação definitiva de nosso Senhor, de Deus aos homens, consumada na pessoa, nas palavras e nas obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, imaginemos a cena. Vamos ao mapa, por favor, ver de onde foi que Abraão saiu. Abraão saiu mais ou menos por aqui, Bersabeia. Estamos em pleno deserto do Negev, e se dirige a Jerusalém. Não mais que 60 quilômetros. Pergunta-se, por que terceiro dia? Em 60 quilômetros, mesmo a pé, um homem idoso, o seu filho adolescente e dois escravos, precisava 3 dias? Bem, o texto não responde a essa questão. Podemos imaginar. Lembrem-se que Abraão já está de idade avançada. O texto não diz que eles... fala apenas de um jumento. Fala apenas de um jumento. Volte o texto, por favor. Volte o texto. Veja o versículo 3. O jumento. A lenha para o holocausto, etc. A lenha, provavelmente, de Bersabeia até o Monte Moriá, vai no jumento. Se bem que quando chegarem lá, Abraão vai dizer aos escravos, fiquem aqui, e agora é preciso alguém levar a lenha. E quem vai levar a lenha é o garoto. Muito bem, é o adolescente. Bem, então, há muitas explicações para o fato de eles terem saído de Bersabeia e só
3 dias depois, um percurso de 65 quilômetros, é que eles chegaram ao Monte Moriá, atual Jerusalém. De qualquer forma, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Aqui nós podemos imaginar, é uma mera conjectura, a dor de Abraão ao sentir que estava chegando o local e, consequentemente, o momento crucial, algo que já vinha certamente cortando o coração dele há muito tempo. Bem, versículo 5. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos, eu e o menino, vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Teria esse diálogo acontecido ao pé do Monte Moriá? Não sabemos. Já teria Abraão iniciado a subida? Também não sabemos. O fato é que Abraão compreendeu que se tratava de algo personalíssimo. Aqui somos eu, o meu Deus, a quem eu obedeço, e o meu filho, que eu vou sacrificar. Adoraremos e voltaremos a vós. Nesse momento, aqui no versículo 5, é importante darmos uma olhada na carta aos Hebreus, capítulo 11. Já vimos esses parágrafos, mas é importante porque foi principalmente pela saída de Abraão de Ur da Caldeia e por esse fato, o sacrifício de Isaque, que a carta aos Hebreus elogia o nosso patriarca. Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 18 e 19, foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido, e isso é um ensinamento para nós. Parece-me que foi o seu Brito, na semana passada, quem perguntou, mas como é explicar que o Senhor Deus, tendo feito a promessa da descendência a Abraão, antes de ele sair da Caldeia, e depois, quando ele já estava na Terra Santa, como compreender que ele aceitou, acreditou, isso lhe foi imputado em conta de justiça, e tenha obedecido tão prontamente a Deus, quando fez esse pedido inusitado, chocante do ponto de vista da razão, até inadmissível do ponto de vista da razão? A explicação é dada por esse texto. Ele acreditou que Deus era poderoso o suficiente, já que o meu Deus está pedindo para eu sacrificar o meu filho, mas Deus não mente, nem volta atrás, e é fiel, e vai cumprir a promessa. Se ele pede para eu matar o meu filho, ele tem o poder suficiente para fazer com que o meu filho ressuscite. E nesse sentido, Abraão já é modelo para nós. Dê uma olhada no versículo 19, isso é um ensinamento para nós. Se ele, antes da ressurreição de Cristo, já acreditava na ressurreição, com muito mais razão nós, que temos já no nosso passado, no tempo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está a explicação. Abraão não retrucou, porque Abraão poderia dizer, mas como entender? O Senhor me garantiu que a minha descendência em Isaque, não é por causa de Ismael já sabia o destino dele, mas em Isaque, minha descendência seria numerosa, e agora o Senhor está pedindo, etc. Ele não retrucou, ele não tentou algo como ele tentou com Deus, dissuadir o Senhor do propósito de destruir Sodoma, como ele fez na oração do capítulo 18. Por que então ele atendeu tão prontamente? A resposta é a fé. Abraão é um dos heróis da fé, capítulo 11 elogia todos os nossos heróis da fé, só que a fé de Abraão aqui tem uma conotação específica, é fé na ressurreição da carne, ainda que ele não tenha vislumbrado a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro? Está claro? Muito bem, vamos ao versículo... ficai aqui, ainda tenho algo a comentar sobre esse
nós iremos adorar e depois voltaremos a vós. Orígenes, um grande pensador, um grande padre da igreja, ele viveu no século IV na cidade de Alexandria, no Egito, que ainda hoje existe, uma sede patriarcal, muito importante para a igreja, pelo menos nos 8, 10 primeiros séculos. Ele diz algo muito bonito nesse sentido. Ficai aqui, eu e o menino iremos, e quando adorarmos, voltaremos a vós. Diga-me, Abraão, ele faz aqui agora um solilóquio com Abraão. Diga-me, Abraão, dizes a verdade aos criados, quando afirmas que vais adorar e que voltarás com o menino, ou estás mentindo? Se dizes a verdade, não tens intenção de oferecê-lo em holocausto? Olha que interessante. Se mentes, a um patriarca tão grande não lhe convém mentir. Portanto, o que pretendes com esta frase? Digo a verdade, responde. Ofereço o menino em holocausto. Por isso levo comigo a lenha. Porém, volto com ele a vós, porque creio, e esta é a minha fé, que Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa frase foi citada pela carta aos Hebreus, que a gente acabou de ler. Perceberam? Que intuição Orígenes apreendeu. Ou seja, ele não estava mentindo. Repare o que Abraão diz. Por favor, de novo. É simplesmente fantástico. Ficai aqui com o jumento, disse a ele e aos seus servos, eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Ou seja, ele acreditava que o menino seria sacrificado e que voltaria com ele já ressuscitado. É óbvio que estamos diante de um mistério. É óbvio que Abraão não mentiu aqui, na visão de Orígenes. Pois bem, uns mistérios, algo realmente que, para ler o Antigo Testamento, temos que nos remeter volta e meia, ou quase sempre, para não dizer sempre, ao Novo Testamento. Vamos ao versículo 6 agora. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, paro aqui, porque o versículo 7 tem algo realmente comovente, que vamos precisar de muita atenção, mas tem algo aqui no versículo 6, que Orígenes, o mesmo Orígenes, vai registrar na sua homilia sobre o Gênesis, a 8ª homilia. Ele tem várias homilias sobre o Gênesis. Depois a gente trata aqui da bibliografia abundante que já existe da Igreja Católica sobre esses grandes pregadores, os padres da Igreja, nos 7 primeiros séculos. E uma dessas homilias trata exatamente desse versículo que nós acabamos de ler. Gravem bem o que é que Abraão toma a lenha, e Isaque leva ele mesmo, Abraão coloca nos ombros do filho a lenha, e o próprio Abraão leva nas mãos o fogo e a faca. Está claro? Muito bem, então, qual o significado disso? Orígenes vai intuir de forma muito curiosa. Diz a Escritura, aqui é Orígenes, Abraão tomou a lenha para o holocausto, colocou-a sobre os ombros do seu filho Isaque, tomou em suas mãos o fogo e o punhal, e foram-se os dois juntos. O fato de que Isaque mesmo leve a lenha para o holocausto é figura de Cristo, que levou ele mesmo na cruz. Lembrem-se que os romanos, quando iam crucificar uma pessoa,
não só dava uma surra na pessoa para fragilizá-la e humilhá-la e desmoralizá-la, como fizeram com Jesus, e mesmo fragilizado fisicamente e psicologicamente, impunham a tarefa de ele mesmo carregar a cruz, ou pelo menos parte dela, até o lugar do suplício. E continua ainda Orígenes. E, com efeito, levar a lenha para o holocausto é ofício do sacerdote. Interessante. Jesus é sacerdote, é altar e é vítima. Isaac vai ser a vítima. A tarefa de levar a lenha para o altar, para acender o fogo e queimar, consumir o holocausto, é a tarefa do sacerdote. Isaac, imagem de Jesus. Porém, também o que se segue. E os dois foram juntos. Os dois iam caminhando juntos. Orígenes não deixou passar isso em branco, não. E diz: o fato de os dois terem ido juntos faz alusão a este mistério. Porque enquanto Abraão, que se dispunha a sacrificar, levava o fogo e o punhal, Isaac não ia atrás dele, mas com ele, para que se visse que também com ele desempenhava a função sacerdotal. Bom, o que vem logo aqui se refere ao parágrafo seguinte, ao versículo seguinte. Vamos então ao versículo 7. Isaac, e enquanto os dois iam caminhando juntos, é assim que termina o versículo 6, caminhando juntos, um não vai na frente do outro, os dois vão igualmente. Imaginem o sofrimento do pai. Isaac diz ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaac continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? O simples fato de um pai ouvir do seu filho, meu pai, já comove o coração. Estou falando aqui de um pai autêntico, estou falando de um pai que tem sentimento, estou falando de um pai apaixonado pelo filho, estou falando de um pai que sente orgulho do filho, etc. Não estou falando de todos os pais, infelizmente, caríssimos internautas, mas um pai que ama o seu filho. E vamos acrescentar mais uma novidade: um pai cujo filho é único, amado, querido, paparicado, desejado, o filho da promessa. Enfim, está se aproximando o momento decisivo, o momento crucial. Isso deve ter provocado uma dor dilacerante, uma dor lancinante no coração de Abraão. Muito bem, e Orígenes, refletindo sobre esse parágrafo, esse versículo, diz: o que vem depois? Isaac disse a Abraão, seu pai: pai. Neste momento, a voz proferida pelo filho é a voz da tentação. Quem lembra qual foi a primeira palavra de Jesus no Jardim das Oliveiras, quando ele disse: se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade? Qual foi a primeira palavra? Pai. Jesus naquela hora foi tentado e citou primeiro o nome do Pai. É claro que não foi tentado pelo diabo, obviamente, é a natureza humana que pede para não morrer. Todavia, Jesus acrescentou: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E Orígenes pegou isto, Orígenes percebeu isto, a voz da tentação. Com efeito, imaginas até que ponto estremeceu com sua voz as entranhas paternas, o filho que devia ser imolado. E ainda que Abraão, em virtude da fé, estava tão inflexível, com efeito, também ele intercambiou uma palavra de afeto e respondeu. Aqui vamos deixar um pouquinho para o versículo 8. Deus
Respondeu-lhe Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o caminho. Versículo 6 diz: os dois iam caminhando juntos. O versículo 8 repete isso: iam caminhando, continuaram o seu caminho. Bem, o Deus proverá, o Deus cuidará, ou o Deus providenciará, essa afirmação que é um ato de fé de Abraão, por que não, vai ser o nome do local onde Abraão vai erigir o altar. Javé, Yavé, Iré, ou Jiré. Deus provê, ou Deus proverá, ou Deus providenciará. Lembrem-se, estamos no Monte Moriá, não é o que o Monte Moriá vai mudar de nome. O Monte Moriá é enorme, é grande. A gente vai ver no final da nossa aula um vídeo com a visão aérea da cidade de Jerusalém, a parte antiga, e vamos ver o Monte Sião e o Monte Moriá. O Monte Moriá continua a se chamar Monte Moriá, mas é o local onde Abraão erigiu o altar. Sobre isso, Deus proverá. Vale a pena dar uma olhada no capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 56. Nosso Senhor Jesus Cristo faz alusões muito importantes à pessoa de Abraão, e essa é uma das mais relevantes, leiamos todos juntos em voz alta, João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu-o e ficou cheio de alegria. Teria nosso pai Abraão tido uma visão de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão? Teria, ao falar isto, nosso Senhor sobre Abraão, se referido a uma visão que Abraão teve? E se isso foi verdade, teria essa visão acontecido no Monte Moriá exatamente nesta hora? Não sabemos. O fato é que nosso Senhor disse que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Teria ele visto o mistério da morte e ressurreição de Jesus nessa hora e teria ele se alegrado? Vou sacrificar o meu filho porque creio na ressurreição, acabei de ter uma visão do meu Senhor, do meu Redentor, que vai ser o meu descendente na carne, que eu não vou ter o privilégio de ver. Não sabemos, mas é uma intuição que não é contra essa afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente conjecturar. Essa conjectura não é imoral, não é indecente, absolutamente. Muito bem, versículo 8. Continuemos, versículo 9. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Amados internautas caríssimos, aqui estamos diante do versículo mais impressionante do capítulo, algo inconcebível, inimaginável pela razão. Não dá para descrever nem a dor do pai, nem a angústia do filho que silenciosamente obedece ao pai. Não reluta, não briga com o pai, não sai correndo, não diz: o senhor está doido, eu tenho uma vida inteira pela frente. Então, é um âmago de realidades indescritíveis à luz da razão. Aqui é somente a fé. Aqui é bom, eu acho até melhor a gente silenciar, porque nós estamos... Os dois fatos, é Jesus na cruz, é o mistério do nosso Deus crucificado e cruelmente já açoitado, coroado de espinhos, humilhado, desmoralizado, seviciado do ponto de vista espiritual, escarnecido e tudo que não presta da humanidade contra ele, num ódio ensandecido. Aqui é o espanto que nos convida a silenciar. Aqui qualquer explicação
é convidada a calar a boca, a fechar o bico, como se diz na minha terra, e a contemplar: meu Deus, por quê, por quê, por quê? Aliás, é a frase de Jesus que recita o Salmo 21. Muito bem, sobre este versículo, temos ainda algumas coisas a dizer. Há Abraão construindo um altar, isso não é novidade, vocês já sabem que Abraão já construiu vários altares. Homem de fé como ele era, temente a Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, por onde ele passava, nos grandes acontecimentos da sua vida, ele erigia um altar. Alguém pergunta: chamou um arquiteto, foi de granito elaborado. Não tinha granito naquele tempo elaborado, era de pedra ou então de terra, era uma coisa muito rústica, ordinariamente ou era de terra, fazia-se um monturo, por assim dizer, e se colocava pedra em cima, era algo muito rústico, muito primitivo, muito feito na hora de improviso. Vamos dar uma olhada, Abraão fazendo altares, Gênesis 12, de 7 a 8, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor, aqui ele já está na Terra Santa, aqui ele já está em Canaã, que ele tinha aparecido. Então, para homenagear o Senhor, que lhe aparecera, ele edificou um altar ali. Estamos em Harã, e depois terra de Canaã, diz o versículo 5. Ele chegou na terra de Canaã, no carvalho de Moré. É uma outra tradução para Mambré. Hebron atual, não é? Ali ele construiu um altar e continua. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Então ele tinha o hábito, onde chegava, erigia um altar ao Senhor. Evidentemente não somente para a oração, mas para o holocausto, para o sacrifício. Pule agora para o capítulo 13, versículos 4 e 18. Capítulo 13, versículos 4 e 18. 4, vamos ler a partir do 3. Ele foi de acampamento em acampamento, de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ele já deixou lá o altar, partiu, depois voltou e encontrou o altar como ele fizera. E o versículo 18, Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Era praxe de Abraão isto. E agora é o altar, digamos assim, mais dificilmente construído, porque é o altar onde ele vai imolar o seu único filho. Versículo 10. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. Pronto, aqui está o momento mais dramático, aqui está a situação mais lancinante para os dois, e espero que seja impossível para vocês, todas as vezes que esse texto, esse capítulo todo, mas esses dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10, forem lidos, forem tratados, forem comentados, há de se citar sempre, citem sempre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Abraão está para Deus Pai, assim como Isaque está para Deus Filho. Abraão, o que vai imolar, o pai que não poupa o filho. Isaque, a vítima silenciosa, que não abre a boca, e isso está na profecia do servo sofredor, dos capítulos 52 e 53 do livro do profeta Isaías, que, aliás, é a primeira leitura da ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, na sexta-feira da paixão. Vamos dar uma olhada em Isaías 52 e 53. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca,
como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Então, a associação é devida, é necessária, é imperiosa. Sempre o sacrifício de Abraão tem que se relacionar com o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos à carta de São Tiago, capítulo 2, de 20 a 24, porque aqui temos também uma leitura muito significativa desse episódio, o sacrifício de Abraão. O sacrifício de Abraão como autor, na verdade a vítima é Isaque. Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24. Na polêmica contra os fariseus, que dizem que o homem é justificado pelas obras da lei de Moisés, São Tiago insiste que o homem é justificado não apenas pela fé, mas pelas obras. E adivinhem quem é que ele vai citar como exemplo? Exatamente esse sacrifício de Abraão. Dentre outras atitudes de Abraão, vamos ao texto, Tiago 2, de 20 a 24. Queres ver, ó homem, vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim, se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Também outro texto de fundamental importância para a doutrina da justificação, outro texto do Novo Testamento que há de ser recordado quando o assunto for o sacrifício de Abraão. Muito bem. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Reparem quem fala. É o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Não vamos entrar mais em detalhes naquela questão da presença do Senhor e da presença dos anjos do Senhor, porque tratamos exaustivamente dessa questão quando os anjos apareceram nos carvalhos de Mambré, debaixo, no sol escaldante, depois o diálogo de Abraão com o Senhor Deus, a oração em favor dos habitantes de Sodoma, o Senhor fica, os anjos seguem, e chegam somente 2 anjos, enfim, lá nós já vimos a presença ao mesmo tempo do próprio Deus e dos seus intermediários, dos seus ministros, os anjos. Muito bem, então, para nós, o anjo do Senhor falando, Deus Todo-Poderoso falando. Se quiser interpretar o anjo do Senhor como o verbo que haveria de se fazer carne, nosso Senhor Jesus Cristo, você não está proibido. Os padres da igreja viram aqui nesse anjo do Senhor uma alusão ao verbo que haveria de se fazer carne. Se você quiser admitir que não foi a segunda pessoa da Trindade, mas a terceira, também não é proibido. Se você quiser admitir que foi um anjo, uma criatura espiritual que Deus enviou para impedir Abraão de consumar o sacrifício, também você pode admitir essa possibilidade. O importante é que Deus realizou a intervenção. Abraão, eis-me aqui. O eis-me aqui é tão pronto, tão imediato, tão incondicional, tão rápido. Quão rápidas foram as respostas de Abraão em Ur da Caldeia e nas outras vezes que o Senhor lhe comunicou alguma coisa. Abraão, portanto, aqui se destaca, já como obediente ao extremo, por ele ter feito o que está no versículo 10. E a prontidão em não baixar o punhal e matar o seu filho, quando o anjo intervém. Muito bem. Agora, o versículo 12 necessita de uma explicaçãozinha. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus,
pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Bem, aqui nós temos várias verdades que precisamos recordar. A primeira é que, por favor, no começo do versículo 2, no começo do capítulo que estamos a estudar, veja o versículo 2, Abraão, depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. Esse versículo, lido à luz do versículo 12, traz-nos uma conclusão bombasticamente ótima. Deus nunca quis que Abraão matasse o seu filho. Mas Deus, ao determinar isto que está no versículo 2, queria tão somente que Abraão tomasse conhecimento da intrepidez, da autenticidade, da genuinidade, da robustez da sua fé, coisa que ele ainda não tinha consciência. Deus, somente Ele sabe do tamanho da fé de cada um de nós. Só Ele. Nem nós sabemos. Nem nós. Primeira coisa. A segunda. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, se diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. A carta de São Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Outra premissa. Outra premissa importante que aparece aqui nesse capítulo, e isso se deduz do contexto, é que aquilo que nós temos, nós não sabemos por vezes a dimensão da riqueza que existe dentro de nós. E que por vezes Deus nos submete a determinadas situações para que conheçamos a força da fé, o tamanho da nossa fé. E isso por vezes acontece em situações dramáticas, em situações melindrosas, periclitantes, as quais, convenhamos, Deus nos submete sem esse monólogo. Vai e sacrifica. E aqui nós temos que nos colocar diante daquela situação da mãe querida que ama imensamente a sua filha e por um mistério que nós desconhecemos, a menina é acometida por uma doença incurável e vai se esvaindo aos poucos, e vai se consumindo, e vai adoecendo, e vai se debilitando. E essa mãe, malgrado isso, jamais culpa a Deus. É tua, Senhor, essa minha filha, cuida dela, dá-me forças, segundo a tua santa vontade, ajuda-me a cuidar dela. Se for da tua vontade, deixa a minha filha mais algum tempo aqui na face da terra. E a menina vai se esvaindo, até quando ela parte, e a mãe, longe de blasfemar contra Deus, diz o que Jó falou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que eu estou falando, o que eu estou conjecturando, que aliás acontece aos montes, em toda a face da terra, não é uma aporia, muito menos uma teoria, é um dado muito concreto da nossa existência humana. Todos nós que cremos na bondade e no poder de Deus estamos sujeitos a essas vicissitudes, cujas causas, cujas explicações nós não sabemos. Mas, meu Deus, a pessoa que eu tanto amo e vou perdê-la desse jeito, ou está acontecendo com ela, ou aconteceu com ela, enfim. Por favor, aqui o bispo revela sua incompetência, sua fragilidade, o seu nada diante dos imensos mistérios, dos constantes mistérios que Deus coloca na nossa vida, pedindo a prova autêntica da nossa fé. A fé submetida às trevas de uma escuridão assombrosa em que muitas vezes nós nos encontramos e que nos convidam essas situações a nos colocarmos diante de Jesus e com Jesus no Jardim das Oliveiras, apavorado, angustiado, suando sangue. Meu Deus, por que me abandonaste na cruz? Mas já antes no Jardim das Oliveiras, se possível, afasta de mim este cálice. Bem,
Eu disse muita coisa, mas não disse nada, por favor, porque também eu, como muitos de vocês, já me submeti, já passei por essas situações pavorosas, sei que outras acontecerão, ainda tenho o privilégio de ter os meus pais vivos, os meus irmãos, e de ainda estar vivo, de ter pessoas que eu amo, que eu estimo, como vocês também, e como todas as criaturas do mundo, sujeito a qualquer vicissitude, a qualquer momento que porá em xeque a minha fé e exigirá de mim equilíbrio, serenidade e não blasfêmia, destempero e atitude de ateu, atitude de pagão que fica blasfemando contra Deus, insultando, agredindo, atingindo nosso Senhor Jesus Cristo. Atentos, católicos, porque aqui Abraão tem muito a nos ensinar. Ele foi o primeiro da Bíblia que Deus quis que passasse por provas inimagináveis, e essa, sem dúvida alguma, foi a mais crucial, a mais terrível, humanamente falando. A outra verdade do versículo 12 é agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. O leitor desavisado da Bíblia chegaria, lendo esse texto, chegaria a blasfemar contra Deus, dizendo: olha lá, o Deus que vocês dizem que sabe de tudo, que conhece tudo antes que as coisas aconteçam, como é que ele diz: agora eu sei? Será que Deus, ao dizer agora eu sei, não sabia antes? É muito importante que, ao ler um texto, a gente não tente encontrar no texto o que não está. Quando a gente força o autor a dizer o que ele não disse, aí é danado, né? Quando você faz uma interpretação, isso é crime, isso é desonestidade intelectual, você ler uma coisa, ou ouvir uma coisa e dizer que o fulano disse outra coisa. Eu fiz uma pregação na rede Século XXI e alguém da internet, está perdoado em nome de Jesus, caríssimo internauta, aí colocou: padre da Igreja Católica prega contra a idolatria católica. Quando eu vi o meu rosto, eu digo, primeiro eu nem sabia que eu era padre, que eu me lembro, eu sou bispo. Bom, depois eu vou assistir a esse vídeo. Foi um vídeo de uma pregação que eu fiz há 5 anos atrás, caríssimo internauta. Aí, o título do vídeo do YouTube é de 2 minutos e pouco. É um trechinho de uma homilia de 15 segundos, que eu sempre faço. Ele pegou uma partezinha da homilia. Eu não disse nada daquilo, o assunto nem foi aquele. Eu estava falando de situações de pecado, de natureza sexual, nem falei de idolatria. E o fulano foi e intitulou o vídeo de 3 minutos: Padre da Igreja Católica prega contra a idolatria católica. Isso é um desonesto, está perdoado, está perdoado. Deve ser um protestante, porque um evangélico como eu, nós somos evangélicos, quem faz isso é um protestante mentiroso, mas está perdoado. Muito bem, então, agora eu sei que temes a Deus. O texto diz simplesmente que agora eu sei. Quem diz agora eu sei, não necessariamente está dizendo que antes não sabia. Aliás, isso é até admitido em certos casos. Se admite quando aquele que está falando é uma criatura humana, que é falível, que às vezes desconhece um fato, e depois que conhece, que lê, que obtém a explicação, que vê em loco uma determinada coisa acontecendo que ele não tinha certeza do que aconteceu, uma criatura humana pode dizer agora eu sei, entendendo-se que antes não sabia. Mas quem está falando aqui é Deus. O que significa dizer agora eu sei? Deus não está sujeito ao agora. Agora é tempo. E Deus é eterno. Deus é Senhor do tempo. Deus não muda com o tempo. Está claro? Vão acompanhando. Agora, qual é a nomenclatura na análise sintática que se faz da palavra agora? Eu vou dar algumas alternativas e vocês respondem. É substantivo, é verbo, é advérbio, é adjetivo, advérbio de tempo. Tempo, agora.
Deus é eterno, sabe sempre, sempre soube de tudo que ia acontecer conosco antes que viéssemos a existir. Antes que o mundo fosse criado, ele já sabia de tudo. Querem a prova? Caríssimos internautas, esse estudo é ótimo. Vamos a Daniel 13:42. Então ela exclamou bem alto. Aqui estamos tratando de Susana, que foi assediada por 2 bandidos idosos que queriam fazer sexo com ela. Ela está angustiada. Vocês sabem da história de Susana, não sabem? Não sabem? Pois então tem uma tarefa. Leia em casa o capítulo 13, tá bom? E aí vocês vão ver quem é Susana, a virgem, e quem são esses 2 sem vergonhas que tentaram deflorar essa coitada, e Deus colocou Daniel na vida dela. Bom, mas o que interessa é o versículo 42. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam. Está claro? Esse texto é importante para o agora eu sei. O agora eu sei, para quem sempre soube, significa o quê? Eu sempre soube, mas no tempo, para vocês que não sabem o que eu sempre soube, agora eu revelo para vocês o que eu sempre soube. Está claro? É preciso fazer esse raciocínio, porque estamos diante de um Deus que é eterno. Mas um Deus que é eterno, que fala com pessoas que estão sujeitas ao tempo, portanto não são eternas. Portanto, quando Deus diz, agora eu sei, deve-se entender, à luz de Daniel, eu sempre soube, mas não disse a você, e agora que você fez isso, eu digo para você, que aquilo que eu sempre soube, agora é do seu conhecimento. Ficou fácil de entender o raciocínio, porque a gente mistura eterno com temporal, né? Mas tem que fazer, porque Deus não se sujeita ao agora, isto é, para você, eu estou dizendo agora o que eu sempre soube, entenderam? Vamos ao Salmo 138, versículos de 2 a 4, é um salmo famoso, cantado, belíssimo canto. Tu me conheces quando estou sentado, quando me deito, quando me levanto, tu também me vês, para onde irei, para onde fugirei, é o Salmo 138, vamos, Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, já matou a charada aqui, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, já sabe de tudo, Deus já sabe de tudo, quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos, e o versículo 4 é ótimo, a palavra ainda me não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. É um texto maravilhoso. Vamos agora a Jeremias 17:10, só para corroborar o raciocínio, e termos mais munição. Jeremias 17, versículo 10, eu, porém, essa daqui também é ótima, eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e o fruto das suas ações. Muito bem, muito bem. E para concluir, ainda temos Atos, capítulo 1, versículo 24, e oraram nestes termos. Aqui é a eleição de Matias, né? Judas havia se suicidado, a igreja precisava suprir a ausência de Judas, a igreja se reúne, apresentam-se 2 candidatos, e eles fazem essa oração. E oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, atenção, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, etc, etc. Bem, e finalmente Hebreus capítulo 4, versículo 13, nenhuma criatura lhe é... Não vale a pena ler o versículo 12, tem uma coisa importante. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo, essa é ótima, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ninguém entende.
absolutamente imaginar que existe alguma coisa dentro do seu coração que Deus não conhece. Deus já conhecia antes dos nossos pensamentos, antes que viéssemos à existência. Para concluir, cito, corroborando, aliás, na esteira de Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário de Poitiers, Poitiers é uma cidade da França, antiga Gália, lá no século IV, século V. Santo Hilário escreveu sobre a Santíssima Trindade, e ele diz alguma coisa muito importante sobre o agora eu sei. É o finalzinho da nossa aula de hoje. Diz Santo Hilário: não podemos duvidar de que o conhecimento de Deus é questão de tempo mais que de mudança nele. Ou seja, comentário meu, Deus não muda. O que se diz do conhecimento de Deus no tempo é para nós, não é para ele. Eis porque o agora. Vamos voltar à frase, porque eu vou ler o texto todo, porque eu não quero comentar a beleza do texto, lerei a beleza do texto todo e depois farei o comentário final. Não podemos duvidar de que o conhecimento de Deus é questão de tempo, mais do que de mudança nele. Pois quando se fala que Deus sabe, se trata do tempo de dar a conhecer o conhecimento, mais do que do momento que ele adquiriu, de que nós adquirimos o conhecimento de Deus. Isto mesmo se nos ensina como o que se disse a Abraão: não coloque a mão sobre o menino e não lhe faça nada, porque agora conheci que temes ao Senhor teu Deus, e não poupastes o teu filho amado por minha causa. Assim, portanto, Deus agora sabe. O que agora sabe é indicação de uma ignorância anterior? Não. Isto não se acomoda, não se adequa ao ser de Deus. Como tampouco é possível que antes ignorasse que Abraão lhe era fiel, do qual se disse: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi reputado em conta de justiça. E que agora Deus conheça, significa o momento em que Abraão recebeu este testemunho, porém, não que Deus, nesse momento, começara a saber. Entenderam? Em outras palavras, aquilo que eu já havia falado. Então, no próximo encontro, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Temos que terminar o capítulo 22 com o que Deus vai prometer a Abraão. Deus vai dizer: juro por mim mesmo que vou acumular a sua descendência, vou abençoá-la, vou multiplicá-la, etc. Abraão volta para casa, certamente os escravos vão ficar muito felizes, volta para Bersabeia, e depois tem a geração de Nacor. O finalzinho do capítulo 22 é importante, porque vai falar do nascimento daquela que vai ser a futura esposa do seu filho. Isaac casou com quem? Parabéns. Boa noite a todos.